Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa De Cara com Elas, que acontece todos os domingos, domingões, às 21 horas, pelo Poa Streaming TV, essa emissora que é queridinha de todas nós, e ela tem os seus estúdios aqui no Shopping Total. E o nosso programa, o nosso De Cara com Elas, vem atingindo tantas mulheres e sendo um espaço onde a gente fala do universo feminino com verdade, acolhimento e aquele toque de profundidade. E hoje vamos falar sobre um tema que tem ajudado muitas mulheres a entender, sabe, aqueles padrões, aqueles relacionamentos difíceis ou até mesmo problemas emocionais ligados à família? Oi, gente! Oi, Ah, é sempre bom estar amiga! aqui contigo. Sempre bom, mais uma semaninha com esse nosso bate-papo aí, leve, feminino e cheio de aprendizado. Pois é, família, né? Essa palavrinha aí que carrega tanto amor, mas também tanto silêncio, né, Nick? Verdade. A terapia, a espiritualidade na busca de a gente entender o nosso emocional, né? As histórias que contaram antes de nós estão cada vez mais vivas dentro da gente. Então é por isso que hoje a gente vai falar desse assunto aqui que gera muitas dúvidas, mas como nós estávamos falando até no bastidor, né, Nick? Ajuda muitas as pessoas a compreenderem esses padrões repetitivos, esses traumas que às vezes não passam uma vida toda sem solucionar. Não é verdade, Nick? Repetição de ciclos também, né? É Verdade. neste ponto, gente, que entra a constelação familiar. Uma terapia, uma abordagem aí sistêmica que ganhou espaço justamente para dar voz a todas essas perguntas que muitas vezes a gente não sabe, a gente não entende o porquê que a gente repete. E mais do que isso, para ajudar a gente a romper esses ciclos e construir caminhos mais leves, caminhos mais conscientes, buscar até uma paz, né? Como é bom quando a gente entra num equilíbrio, consegue chegar nesse Nossa. equilíbrio e ter paz. E a emoção, ela permeia, né, todos os campos da nossa vida, né? Às vezes a gente quer ser racional, mas às vezes esse mesmo ciclo, quando tu é uma pessoa muito emocional, aquela emoção, ela toma conta de ti. E quantos casos a gente vê, Nick, de pessoas que se perdem em função da emoção, de não conseguir equilibrar o que está sentindo. E isso às vezes pode inclusive dar um problema enorme, né? Com certeza. Mas para isso, hoje nós temos mais uma convidada maravilhosa que tem muito aí a compartilhar. Quem, Vanessa? Uma mulher também incrível, sensível, que domina essa técnica. Ela é advogada, terapeuta e agora também consteladora. Recebam com muita alegria Cíntia Madeira. Aê, bem-vinda! Bem-vinda! Obrigada, gurias, obrigada pelo convite, é muito bom poder estar aqui e falar um pouco mais desse recurso que nós temos, a constelação familiar, que impactou muito na minha vida e eu vejo impactando muito na vida de muitas pessoas. Ai, Que coisa boa, legal, é mais né? um papo que promete. Mas claro, antes da gente começar a falar sobre constelação familiar, que você já deve estar aí curioso para saber tudo que a gente tem para conhecer mais com a Cíntia, a gente quer saber quem é a Cíntia antes da pauta, a Cíntia até chegar a ser uma consteladora familiar. Bom, eu sou a Cíntia, sou filha do Paulo e da Nívia e sou mãe da Bruna. Então, assim já incluo aqui todo o meu sistema familiar, que é algo que a gente faz, né, nas constelações familiares, que é incluir. A constelação, ela é um recurso de inclusão, de reconciliação. E como é que chegou até ti a constelação familiar? Então, Tu que é uma advogada, né? parece, né, que não tem a ver. Eu sou formada e advogo efetivamente há 31 anos. Nossa. E durante grande parte do meu trabalho, da minha carreira, sempre achei que o direito não combinava com mais nada, né? Então, eu sou advogada, você sempre advogado, só leio livro de direito, só vejo filme de direito e assim funcionava. É muito pesado, não é mesmo? Ainda mais quando a gente tem muita simpatia pelo autoconhecimento, por todas essas coisas que não estão codificadas. Uhum.
Então, a constelação familiar chegou para mim de um jeito bem peculiar, assim. A minha irmã tem gêmeos e um deles tinha uma alergia. E essa alergia não curava de jeito nenhum. Ela levava no médico, fez todos os tratamentos, e a pediatra dela, que já é uma médica com uma mente assim aberta, expandida, aconselhou que ela fizesse uma constelação familiar. E ela foi fazer a constelação. E aí viu várias coisas do nosso sistema familiar e fez inclusões, fez movimentos, coisas que a gente vai falar mais adiante ainda hoje. E a alergia do meu sobrinho, do meu afilhado, passou. Olha só. Então ela veio me contar isso e a gente não conhecia, não sabia nada sobre isso. Então ficou aí, não levei adiante. Em seguida veio a pandemia, né? E nós fomos passar um tempo na praia ali, as crianças estavam com aula online, e ali chegou para mim um livro. Minha terapeuta me deu um livro do Bert Hellinger, que é o criador, né, o pai, considerado o pai das constelações familiares. E um livro até relativamente complexo, os livros deles são complexos, normalmente a gente lê em grupos de estudo, com facilitação, mas eu levei aquele livro, eu li todo ele, fechei e abri de novo, porque fez muito sentido para mim. E aí eu virei a chata da constelação, andava atrás dela, olha isso, olha isso, olha isso, via para ela. Quando eu voltei para Porto Alegre, eu falei lá com a minha terapeuta, eu quero fazer isso, quero saber mais disso, quero estudar isso. Então ela me indicou uma formação e eu fui fazer. Então assim começou. Aí me apaixonei pelo tema, nunca mais parei. Quando terminei a primeira formação, já fui para a segunda, para a terceira, e assim desde 2019. Buscando especialização. Olha que legal, mas foi que legal, por isso que é interessante quando a gente conhece o por trás, né? O como que começou como é que se descobriu nesse caminho, né? Porque quantas pessoas podem estar assistindo agora e acham que já escolheu uma profissão e vai ter que ficar para sempre naquela profissão, porque agora já fiz uma formação. Não, gente, sempre há tempo, não interessa. A gente sempre fala sobre isso. Não importa a idade, sempre há tempo de mudar. Com certeza. Mudar a profissão, mudar a vida. Se descobrir, porque às vezes a gente se descobre bem mais tarde do que aquela idade que nos é imposta escolher uma profissão. Que eu costumo dizer que é muito difícil uma pessoa com 17, 18, 19 anos saber realmente o que ela quer fazer a vida toda. Né? Então, no meio do caminho hoje que a gente tem tanto recurso para nós, no autoconhecimento e várias ferramentas para isso, tu descobrir, gente, mas isso faz sentido para mim, eu gostaria de ir atrás, eu gostaria de me formar ou gostaria de fazer só o curso, né? E o mais interessante também que é bom a gente frisar, como ela mesmo disse, a Cíntia é advogada e fez sentido para ela e foi recomendada a irmã, uma médica, né? Para ela fazer a constelação para trás da alergia. Está se rompendo, né? Todos esses estereótipos, né? Cada vez mais essa colaboração entre profissionais. Mas como a gente falava, até desculpa de novo, claro. no começo, de que a espiritualidade, a ciência, a terapia está se complementando, né? Eu conheço grupos de médicos, inclusive da URGS, que estão em grupos espíritas, espiritualizados, que sabem que em algum momento nem tudo a ciência sabe, e tudo precisa de outras ferramentas para que a gente possa entender, né? A chegar ali naquela cura de fato. Verdade. E Cíntia, então agora, como nós também queremos saber mais sobre esse tema, o que é de fato a constelação familiar? Então, a constelação familiar, ela é uma filosofia, uma postura de vida. Ela é uma filosofia aplicada. A gente diz é uma técnica, é um recurso, é uma terapia, mas na verdade não. Na verdade, ela é uma filosofia aplicada. Ela tem efeitos terapêuticos, né? Mas não é uma terapia. Então, o Bert Hellinger, quando ele sintetizou as constelações, ele diz: eu não criei as constelações, eu as vi. E convido você a ver também. Então, ele era teólogo, psicanalista, sacerdote. Dentro da constelação familiar tem muita coisa, filósofo, né? Tem muita coisa, tem análise transacional, scripts de vida, terapia primal, tudo isso passou pela vida do Bert antes das constelações.
Então, a constelação, ela nasceu da terapia familiar, né? Quando começou a se observar a repetição de padrões, o efeito de uma exclusão no sistema, As crenças limitantes, as imagina. crenças que vêm, né, geração após geração, quando começou a se olhar questões do presente com um olhar transgeracional, né? Que não necessariamente é transgeracional. As questões, as nossas questões podem nascer nessa nossa vida, nessa nossa existência, mas essas que se repetem nas famílias, elas costumam ter uma origem mais atrás, numa geração mais atrás. Tu vê o quanto os antepassados, né, eles influenciam na nossa vida. Muitos a gente nem conhece, né? Verdade. A gente nem sabe, às vezes, a história total da nossa família e não imagina o quanto isso pode impactar no nosso comportamento. Um comportamento que daqui a pouco veio lá de trás, que a gente nem tem referência. E, inclusive, eu queria te perguntar sobre isso, Cíntia. Por exemplo, tem pessoas que nem sabem ainda o que estão sentindo, né? Mesmo assim, ela consegue constelar, ela consegue se descobrir alguma coisa ali na família, mesmo não sabendo que tem algum ciclo aí repetitivo, algum comportamento padrão. Sim, a constelação, quando a pessoa vem constelar, ela vai trazer um tema, uma queixa, uma questão, né? A gente não faz constelação especulativa, né? Eu tenho curiosidade, quero saber o que aconteceu lá atrás. Não, é uma questão, é algo que tu tem, que tu não consegue resolver, é um padrão que se repete, é o dinheiro que entra e não fica, é um sintoma, né? Então, essas são as coisas que trazem as pessoas para a constelação, para fazer, para assistir uma constelação. E a partir daí, a gente coloca no campo, né, representantes. Aqui a gente tem os bonecos, mas eu trabalho com representantes, pessoas que vão mostrar, vão representar, vão trazer à luz a dinâmica oculta que está por trás daquilo. Então, a constelação, ela desafia um pouco a nossa lógica, a nossa razão, porque ela é fenomenológica, é o que se mostra. E a fenomenologia, a postura fenomenológica é essa, é o que é. Então, a constelação, ela desafia, abre mão de julgamentos, de padrões, de conceitos de bom, mal, certo e errado. O sistema, ele não considera as intenções, e sim os fatos. Entendi. Então, assim começa, né? Assim a gente começa a montar uma constelação. Então não é como tu falou, especulativo. Ele tem que vir por meio. Nem curioso, né? Nem curioso. Ele surge por meio de algum comportamento que tu quer entender, que tu quer mudar. E aí esses comportamentos, eles acabam sendo apenas no campo psicológico, ou entra, que eu vi que você comentou em bastidor, da questão de saúde também, que aí é físico. Ele atende todos esses campos. Todas. E no início, né, na apresentação do programa, tu falava sobre emoções, né? Então, as emoções, quando reprimidas, elas vão trazer em algum momento sintomas para o nosso corpo. O nosso corpo, ele tem a sua própria memória. Aquele trauma, aquela emoção que não foi vivida, aquele luto que não foi chorado, aquelas mandatos, né, familiares, menino não chora, menina não tem raiva, menina não deve expressar. O dinheiro é sujo, né? Exato. Que diziam muito pra gente antigamente, dinheiro é sujo, não. Eu fiz uma vez não constelação, mas uma questão de psicologia, um trabalho. Eu nunca esqueci, porque na minha infância, aquela coisa de criança, os pais diziam muito, dinheiro é sujo. Eu não falo nunca isso. E o que isso reflete, né? Segundo os estudos, quando fala isso muito uma criança, a criança inconscientemente, claro que não é consciente, ela cresce achando que o dinheiro é uma coisa que o dinheiro é sujo. Então fica às vezes até difícil de ganhá-lo, né? Então se tem uma coisa que eu não falo para meus filhos, é o dinheiro é sujo. O dinheiro é bem limpinho, eu digo. Mas são os padrões, enfim, as crenças limitantes, as crenças né? limitantes que vão, e aí vai indo às vezes geração para geração, e isso vai deixando em algum momento alguma lacuna, algum trauma que daqui a pouco não consegue avançar em algum quesito da vida. Exatamente. Por causa desses traumas. E Cíntia, já que tu entrou assim na questão do tabuleiro,
do presencial, do só simbólico. Explica para nós como é que funciona um processo na prática da constelação familiar. Então, a constelação, ela pode ser feita em grupo, né? Então, a pessoa vem constelar, nós temos representantes, pessoas que vieram assistir, que vieram junto, que gostam de participar, e a pessoa vai colocar um tema, vai escolher representantes, né? De acordo com o tema, a gente vai ter representante para alguma coisa, para uma pessoa, enfim. E essas pessoas entram no campo, isso que tu chama de tabuleiro, que é o campo, né? É o campo. Então, aqui está representado por esse espaço. Mas, uma constelação em grupo, vai ser aqui na frente, onde a constelação acontece. Essas pessoas é por ressonância, né? Nós estamos mergulhados em campo de informações, que cada cultura vai chamar de um jeito. Poderia ser o Akasha, do hinduísmo, o inconsciente coletivo. Podia ser, inclusive, uma desobsessão no espiritismo, não? Não sei, aí eu não tenho conhecimento porque também para tem poder isso. trazer. A desobsessão também é isso, só que aí se dá para um lado mediúnico, a pessoa está lá, tem um problema, e aí os representantes, que aí normalmente são mediúnicos, eles recebem ali, né, traumas, coisas das pessoas. Eu imagino que, assim, pode ser diferente a formato, mas ele, no fundo, assim, também toca dessa forma aí. Na constelação, nós não estamos falando de espíritos. Sim. Nós estamos falando de consciências. De uma ótica, a constelação, ela é atemporal, né? Então, ela pode captar, porque tudo, vamos começar do começo, tá? Vamos começar do começo. Tudo que já foi vivido pelo nosso sistema está em nós, está nas nossas células. Está gravado. Está gravado, né? O nosso sistema, ele tem uma consciência e nós também temos. Então, quando nasce uma criança, ela é metade pai, metade mãe. Esse pai também era metade pai, metade mãe, e essa mulher também. E aqui para trás, né? Aqui nós temos 4, depois vamos ter 8, 16, 32, 64. A vida veio de muito longe para chegar até nós. Tudo que foi vivido, toda a informação contida no nosso sistema, ela está aqui. Como alguns autores chamam de DNA informacional. O Amit Goswami, aquele físico indiano, chama de consciência não localizada. Né? Então, toda essa informação está em nós, a gente traz toda essa história. Então, se aqui atrás, né, houve uma exclusão, um esquecimento, porque quando a gente fala em exclusão, a gente pensa numa coisa de má intenção, mas não, pode ser alguém que não foi lembrado lá para trás, alguém foi para a guerra e não voltou, enfim. Aqui são infinitas possibilidades, né? Então, essa pessoa que foi esquecida, que foi rechaçada, que foi excluída, em alguma geração para frente, alguém vai representar. E isso vai surgir na forma de uma sensação, de um sintoma, de um padrão. Então, quando chega em alguma geração, alguém diz assim, não, só um pouquinho, agora eu vou olhar para isso. O que acontece? E a gente vê, então, aqui tinha uma exclusão. Na constelação, a gente faz uma reconciliação, a gente traz de volta para o sistema, acolhe de sim ao que foi, do jeito que foi, fenomenológico. Né? E com essa inclusão, com essa reconciliação, daqui para frente pode acontecer a cura. Agora, a constelação não é mágica, né? Claro. Não é ir lá na constelação, repetir as frases que o constelador sugeriu e aconteceu a mágica. A constelação, ela também pressupõe uma vontade, uma disposição para mudança, uma disposição para fazer diferente. Porque como tudo, né? Assim, como esforço tem que ter. Porque eu tomo consciência de alguma coisa, essa minha consciência já faz alguma modificação. Mas quando eu tomo consciência, eu também preciso ter uma atitude. Né? Então, as desordens, os emaranhamentos, eles nascem dessas resistências.
Ah, entendi. Por isso tá Não, eu tô, preocupada, não, porque eu já tô, tá tô- difícil pra gente ter ordem na nossa vida, a gente vai ter que descobrir agora o que não, ela os lá falando, lá da tu te antepassados deu lá conta que fez. foi a primeira pessoa que falou e nós ficamos escutando sem Sim, terminar, porque as porque nós duas começamos a aqui ficar pensam. preocupadas, né? Mas agora eu vou tentar esmiuçar um pouquinho mais, Tá. tá? Para quem daqui a pouco ainda está achando complexo entender a forma de funcionamento. Vem a Monique, vem a Vanessa procurar a profissional, né? Procurar a profissional Cíntia. Quando eu te procuro, tu já vai me dizer, Monique, para iniciar, tu tem que trazer essas pessoas junto, tu escolhe pessoas para estar contigo, ou primeiro eu chego ali e trago para ti o problema do que eu estou sentindo, digamos, um exemplo, tá? Cíntia, aí eu tenho uma dor, né? Tenho a dor de Cíntia, não sei o que acontece, que eu não consigo juntar dinheiro. Não consigo. Todos os negócios que eu faço não dão certo, já estou começando a achar que isso Ou dão certo, tu não consegue eu não consigo segurar. segurar, tem alguma coisa errada. Eu cheguei com essa dor. Como é Na a prática. abordagem prática? Sim, mas vai chegar com a tua dor, com a tua questão, e nós vamos dizer, bom, eu trabalho assim, cada constelador trabalha de uma forma, né? Eu Perfeito. faço 2 constelações por mês, no Espaço Conexão Áurea, numa Tu terça-noite. tem um local que então que, convida as pessoas para. exatamente, Tá. então eu tenho data marcada. Publico no Instagram, publico nos grupos, e as pessoas, vou ter, Entendi. Pode até gostar, assistir, né? pode assistir, exato. Vamos Então ir. eu faço Vamos, fiquei curiosa. a próxima que eu tenho agora para julho é 19 de julho, um sábado à tarde. Então, eu faço Entendi. uma terça-noite e um sábado à tarde. Tá? Porque eu continuo advogando, a minha Sim, atividade Claro, principal claro. continua sendo o direito. Então, mas a pessoa diz assim, mas eu não quero me expor. Eu sou uma pessoa muito conhecida, não quero colocar essa minha questão num grupo de pessoas que eu não conheço. Então, vamos fazer uma constelação individual. O que vai ser diferente Tem uma a possibilidade, constelação então. individual? Nós vamos utilizar âncoras para essas questões, onde eu colocaria representantes para essas pessoas, ou a pessoa mesmo vai ir no lugar dessas consciências que seriam representadas por pessoas. Né? Então, vou te convidar, Monique, tu vai no lugar do dinheiro, aí surge uma questão, colocamos o pai, colocamos a mãe, e tu vai sentir esses lugares e a gente vai fazer movimentos, frases de cura, rendições, enfim, o que surgir. Como eu digo assim, é muito amplo, né? Sim. Não existe assim uma cartilha. Isso é isso, isso é isso, isso é isso. É o que surgir. E a constelação é justamente isso, me abro ao novo, me abro às verdades novas, porque as verdades antigas eu já conheço, né? Porque o que atua é o que está inconsciente. O que está consciente, tu já pode escolher e decidir. Então, a gente traz para a luz aquela dinâmica oculta que estava oculta. Então, agora vai se mostrar. Então, pode ser feito em grupo, pode ser feito individualmente, pode ser feito online, pode ser feito com esses bonecos que a gente chama de âncoras, né? Vai depender da disposição da pessoa e da capacidade, da intimidade que ela tem com o próprio corpo, que é o que tu vinha trazer. Tu vinha trazendo nessa questão. Porque às vezes a gente está tão desconectado da gente mesmo que tu não presta atenção. O teu corpo está avisando, está gritando. Está no automático, mas né? Está no Ainda mais hoje em automático. dia. Então é necessário. A gente começa sempre com um centramento, trazendo a pessoa para o presente, trazendo a pessoa para esse local, né? Que se desconecte por algumas horas, 1, 2, 3 horas, do celular, das suas preocupações, das suas atividades, seus compromissos, e esteja presente ali, entre em contato com o corpo. E a partir daí é surpreendente como a gente começa realmente a se sentir diferente. A pessoa ali já se abre, né? Porque hoje em dia já é muito difícil as pessoas se desconectarem, né? E por isso que se fala também muito da questão da meditação, que é algo que eu gosto muito, que te traz muito para o presente, né? Então, só esse exercício aí, ele já é um bálsamo, assim, né? Que Com certeza. revigorante, né? E aí eu quero fazer a pergunta de milhões. Já que tu começaste, né, Cíntia, e já disseste que é advogada, continua no direito, o que mudou na tua vida quando tu começou a fazer constelação? O que tu já notou assim, ó,
ó, eu já mudei nesse campo, eu já estou melhor nisso, que tu pode contar para nós? Olha, começa por eu estar aqui falando para uma câmera, para uma audiência e Porque falando tu com era muito vocês. tímida, comenta Porque isso. eu era muito tímida e tinha muita dificuldade de falar em público. Falava, porque a minha profissão exige, mas Sim. isso era um sofrimento para mim. O antes, o durante e o depois. Altíssima crítica, né? Então, depois de me expor 2, 3 dias sofrendo, por que que eu não disse isso, por que que eu não disse aquilo, por que eu não fiz diferente. Claro que todo mundo tem isso, Sim. mas para algumas pessoas isso é mais pesado. Uhum. Então, isso faz com que tu evite essas situações de exposição, né? Sim. Então, a constelação, e eu não posso dizer assim, foi nesta constelação, porque durante a formação a gente faz muitas constelações, né? A primeira coisa que a gente aprende é assim, tu só vai com o teu cliente até onde tu já foi contigo mesmo. Então, é necessário que a gente faça muitas constelações, trabalhe as próprias questões para poder depois conduzir outra pessoa. Então, isso já é uma prova, assim, Uma para mudança. mim, uma mudança da água para o vinho, de eu poder estar aqui hoje conversando, de poder conduzir grupos, né? Então, falar em público deixou de ser um sofrimento para mim, passou a ser possível fazer isso com mais leveza. Então, essa é uma das uma mudanças que trouxe evidência para tua assim na vida. minha vida. A questão da minha profissão também, em algum momento, estava pesado para mim fazer, continuar com a advocacia. Tinha alguma coisa errada, eu não sabia o que. As coisas iam bem, mas não estava apaixonada pelo que eu estava fazendo. Então, eu cheguei a pensar em fazer uma transição de carreira, que hoje se fala muito nisso. Quando eu entrei nas constelações, não era minha intenção trabalhar com isso, mas logo que eu comecei e vi possibilidade, pensei em fazer uma transição de carreira. Então, fazendo constelações para mim, eu vi que não, que as duas coisas precisavam andar junto, e elas andam junto. É impressionante como elas andam junto. Mas aí eu preciso fazer um parênteses, que é uma coisa muito importante de falar para a gente chegar até aqui, que as nossas intrincações, os nossos emaranhamentos, eles nascem de uma desordem, né? O Bert Hellinger observou, e nós temos as ordens do amor, as leis do amor, que são pertencimento, equilíbrio e ordem. Né? Pertencimento, equilíbrio e ordem. Então, a transgressão a isso é que gera os nossos emaranhamentos. Então, tem uma frase célebre dele também, que é: nós somos muito mais leais do que livres. Então, eu venho de uma família de advogados. Meu pai é advogado, minha mãe é advogado, tenho primo advogado, tenho primo juiz, meu irmão é advogado. Então, para mim, fazer direito não foi uma questão, eu simplesmente fui. Seguiu o fluxo. Eu segui o fluxo. Então, aqui tem uma lealdade, tem uma fidelidade. Poderia ter mudado de profissão quando eu percebi isso? Poderia, mas ali eu pude fazer uma escolha, agora consciente. Sim, eu quero continuar no direito. E tudo se tornou mais leve a partir daí. Porque já não estou mais fidelizada. Essa agora é uma escolha minha, consciente. Bacana, Olha, né? que legal, É legal. né? E uma curiosidade, assim, tu já vem atendendo, há quanto tempo já que tu tá trabalhando com a constelação familiar, Cíntia? 2 anos que eu venho trabalhando com isso, né? E faz 1 ano que eu tenho esses grupos, né, Legal. permanentes de constelação, mas há 2 anos que eu decidi, então, trabalhar com isso também. E quais os temas mais comuns? Aí uma curiosidade nossa, os temas mais Boa. comuns que as mulheres, As dores, né? Pra as ser dores que as mulheres trazem. Até antes a gente estava conversando que quanto mais a gente se relaciona com outras mulheres, mais a gente percebe que as nossas dores, os nossos anseios são muito parecidos. E na constelação, assim, o que mais aparece para ti? Não só das mulheres, são os temas da Gerais. humanidade, né? São questões com filhos, né? Mulheres trazem questões com os filhos, né? Mas são questões de relacionamento com o dinheiro, de relacionamento com irmãos, de relacionamentos com os pais,
basicamente isso, é o que Uhum. mais aparece. E aí, claro, com especificidades de cada sistema, Sim. né? E também a gente comentou a relação com o corpo, que a gente falou da questão financeira, agora tu trouxe, Uhum. né, então das relações com os A familiares. imagem, né? Eu acho que para ser mais até aberto, né? Isso, a imagem, a forma que nós mulheres vemos às vezes o nosso próprio corpo distorcido, sempre colocando defeito, muitas vezes, Uhum. também pode ser um problema que a constelação familiar ajuda a melhorar? Se é um problema para a pessoa, né? Porque a constelação ela sempre vai começar com um sim incondicional a tudo que é. Sim ao meu sistema, sim ao meu pai, sim à minha mãe, sim a mim, né? Uhum. E o que eu não gosto em mim, o que eu quero modificar é meu. Pode ser que seja uma questão da minha mãe, uma questão mais para trás. Essa é uma maneira de olhar para as coisas. Eu não tive nenhuma constelação com esse tema, mas eu posso trazer um exemplo meu. Numa mentoria que eu fiz, nós tínhamos que propor um tema para fazer um exercício, né? E eu até fiquei por último, não tinha assim um tema mais agudo para trazer, mas trouxe o tema o medo de perder a juventude e a disposição. Foi o tema que eu propus. Mas eu compartilho desse medo. Eu também. Nós estamos falando antes Muito. ainda. Vai, principalmente a disposição, porque a juventude a gente sabe conscientemente que ela é durante um tempo, né? Mas a disposição, quando tu é uma pessoa muito ativa, com muitas ideias, uma mente inquieta, isso é um medo para mim real Não, também. igual, compactudo, Exato. o mesmo medo. Nós fazemos muitas coisas, precisamos estar muito Exatamente. dispostos. E quando tu começa a ficar mais cansada, fica assustado. Então, esse foi o medo que eu trouxe. E, bom, acabou se abrindo uma constelação com representantes. E o que havia por trás, depois de quase 2 horas de constelação? Havia uma crença que vinha de longe, que só os jovens e bem dispostos merecem receber amor e carinho. Então, por trás desses movimentos nossos, sempre está um amor frustrado, um amor realizado. As nossas emoções são assim, né? Atrás do medo, da raiva, da tristeza, tem amor, tem muito amor. Um amor frustrado em algum momento. Alegria e o próprio amor, existe um amor realizado por trás. Então, a gente sempre vai fazer a pergunta: onde está o amor? Onde o amor ficou bloqueado? Então, no meu caso, era uma crença. Poderia ser outra coisa? Poderia. Cada um vai trazer a sua história. No meu caso, que eu trago como exemplo, era uma crença. E como se livrar dessa crença, Cíntia? Eu sei que é uma construção de um trabalho, não, como tu mesmo disseste, não é uma mágica, né? Não falar um mantra que vai resolver, não é sobre isso. Mas como é que, pelo menos para o pessoal assim que está vendo, como é que pode construir esse caminho diferente a partir de tu ter se dado conta que era uma crença limitante que tu tinha lá, que poderia vir dos antepassados, se é o que eu entendi, né? De que só os jovens, e como mesmo, os dispostos, só os jovens e os dispostos são mereciam valorizados, carinho, né? Mereciam carinho. Para começar, a gente não vai se livrar, né, de nada. A Sim. proposta nunca é essa, é acolher, né? Porque aquilo que a gente resiste persiste. Né? Então a minha ansiedade eu já quero me livrar. Eu também fiquei pensando como é que eu nunca mais preciso ter esse comportamento. Como é que faz, as leoninas, como é que faz para se livrar disso? Não vai. Não vai. Na mesma medida que tu quiser se livrar, isso vai crescer Sim, em oposição a ti, né? Verdade. Então, como acolher? No meu caso, né, o que acontece? Tomar consciência disso. É um processo, não é uma mágica, é um processo. Eu vou deixar de fazer procedimentos, de querer estar bem, de querer estar bonita? Não vou. Vai ficar tudo bem quando eu estiver muito cansada? Não, vou buscar me alimentar melhor, fazer mais exercício. Eu vou querer continuar estar disposta, com energia e bem. Mas conhecer isso se torna mais leve para mim, torna tudo mais leve para mim. Porque é consciente também, Porque né? é consciente, então deixa de atuar como uma necessidade que traz um peso, que traz um sofrimento, né?
E a consciência é o que modifica tudo. E tu descobriu a timidez, qual é que era a raiz disso? Se tu puder falar. É que assim, a constelação, nem sempre tu vai chegar no fato. Isso aqui na 7ª geração, o meu avô sofreu um acidente, a minha avó sofreu um aborto, alguma coisa, e daí nasceu, não pôde falar, teve que guardar o segredo, e aí nasceu. Nem sempre a gente vai chegar nessa visualização do fato. O importante é saber, aqui atrás havia um segredo, aqui atrás havia uma exclusão, aqui atrás uma Pode ser várias Pode coisas ser também que várias levaram. coisas, exato. Às vezes, sim, às vezes as pessoas têm vários canais, né? Auditivo, visual, sinestésico. Às vezes vem uma pessoa até com dons mediúnicos participar de uma constelação Eu e ela acredito muito enxerga um nisso. fato e vai trazer. Mas Acredito a muito constelação, nisso. ela não depende disso. Sim. Ela depende de saber que não é meu. Então, por exemplo, eu vou ilustrar aqui com o boneco, né? Um medo, né? A pessoa tem um medo, não sabe explicar. E aí tu abre uma constelação e vai ver que esse medo nasceu aqui. Então a pessoa pode se virar, honrar, dizer sim a esse ancestral que deve ter passado por alguma coisa que efetivamente era assustadora, difícil de passar, mas não foi visto, não foi bem resolvido, foi guardado um segredo. Então agora eu posso honrar esse ancestral, dizer sim, a tua vida foi assim, honro a tua dificuldade e deixo contigo o que te pertence. Levo comigo só o que me pertence. Obrigada pela vida. A vida veio de longe. Passou por todas essas pessoas aqui para chegar até mim. E esses que vieram antes sempre vão ser os grandes do meu sistema. Eu sou a pequena aqui. Então, os que vieram antes dão conta das suas questões. Todos nós temos todos os recursos necessários para lidar com as nossas questões. Mas a gente se coloca de uma forma arrogante, por amor, querendo carregar pelos nossos ancestrais, pelo nosso pai, pela nossa mãe, questões que são deles. E às vezes até renegam, né, Cíntia? Assim, renegam no sentido de renegam a sua origem, renegam a própria história do pai. Eu conheço várias histórias assim, e isso acaba sendo um peso, um fardo que muito mais prejudica o teu sistema, digamos assim, do que os antepassados, né? Porque tu tá ali com uma história também mal resolvida e de repente tu fala assim, eu não quero nem tocar nesse assunto, né? Não quero entrar nessa seara, enfim, mas o quanto isso pode se tornar, pode não, acredito que se torna um grande peso na tua vida adulta toda, né? Rejeitar é repetir. Né? Rejeitar é repetir. Então, se eu não estou em paz com meu pai, com a minha mãe, eu não estou em paz comigo. Como eu estava dizendo, nós somos feitos metade pai, metade mãe. Quando eu digo não para o meu pai, eu estou dizendo não para metade de mim. Isso reverbera nas minhas células, ou para minha mãe. Que importante isso. E é normal que a gente tenha julgamentos, mas a constelação ela propõe isso, esse sim incondicional para o pai e para a mãe. Esse é o perdão básico. também, Tomar né? pai e mãe. Vou falar sobre o perdão. A gente não usa o perdão nas constelações. Mas se eu recebi a vida aqui do meu pai e da minha mãe, eu recebi tudo. Então, mesmo que esse homem e essa mulher tenham se encontrado uma única vez em circunstâncias desfavoráveis, a vida chegou até mim. Para mim deu certo. Deu certo para mim. E esse é meu pai, e essa é minha mãe. Isso quer dizer se submeter a maus tratos, a violência, ser submisso? Não. O comportamento, como eu disse no começo, a gente abre mão um pouco do julgamento moral, do julgamento social. A gente diz sim ao fato de que essa sempre vai ser a minha família de origem. Eu vim deste homem e desta mulher. Eu posso gostar, não gostar. Me abandonou, não que muda foi, o fato de que eu vim daqui. Então, para que a minha vida vá bem, a primeira coisa é dizer sim. Sim, obrigada pela vida. Eu vim de ti,
tu foi o pai certo para mim, tu foi a mãe certa para mim. A partir daí eu posso criar uma vida diferente. Porque o não, por exemplo, um exemplo bem bobo assim, aqui tem uma porta, ok? Eu quero passar por outro lado, mas eu não aceito que tem uma porta aqui, então eu fico dando com a cara na porta. Agora, se eu digo sim, aqui tem uma porta, eu quero passar para o outro lado, então a partir desse assentimento de que aqui tem uma porta, eu posso usar os meus recursos. Como é que eu vou passar por essa porta? Ah, tem uma maçaneta. Ah, mas está chaveado. Onde é que está a chave? Posso pedir ajuda para alguém? Alguém pode abrir a porta para mim? A partir do momento que eu reconheço este fato de que há uma porta aqui, eu posso usar recursos para passar para o outro lado. Tá. E para mim fica confuso ainda, e eu tô falando em nome de pessoas que eu conheço, porque realmente eu tenho uma relação, tive uma relação ótima com meu pai, com a minha mãe, mas enfim, conheço muitas pessoas que não têm. Para mim ainda fica confuso a gente não falar de perdão e apenas só aceitar o fato que tu és daquele pai, daquela mãe, sem que o perdão ele perpasse por essa situação. Sim. Me fiz entender? Entendo. Tu tá muito reflexiva, amiga. Não, é que eu tô pensando. Olha, eu tô chocada contigo. Tu vai fazer a consolação. Falando, não, eu te entendo, mas o que eu tô absorvendo do que a Cíntia traz, ela vai muito além de um ato, dessa questão moral, enfim, dessa forma em que eu vou olhar para eles. Apenas eu entender que se eu, Monique, estou aqui, tu, Vanessa, está aqui... Tem que ser grata pela vida. Tu tem uma vida, e essa vida deu certo, porque a gente está aqui. E deu mesmo, ela deu certo, independente se meu pai... Hoje, meu pai e minha mãe maravilhosos, né? Que bom para nós, primeiro que uma boa se relação. Amam, que ótimo, né? Que ótimo. Mas, independente disso, se eles... Hoje eu nem soubesse quem é o meu pai, no momento que eu entendo, é isso, né? Que eu compreendo que, opa, eu tenho a minha mãe, que eu sou grata também. E que eu sou grata à vida que eu tenho, independente do julgamento que eu vou fazer, se o meu pai me renegou, se a minha mãe não foi boa. Não importa. É algo mais limpo, é um sentimento mais limpo, mais puro, que transcende a questão do julgamento moral. Não, mas as mágoas que ficam, porque a mágoa ela fica ali, né? Mas aí, se a pessoa não tem um julgamento, olha as duas. Mas aí não tem a ver com o que ela traz. Eu identifiquei que tem uma porta, aí eu vou usar as ferramentas para tratar isso. Os recursos que eu vou usar para isso. Até que de repente ela não pode falar isso, mas eu vou falar. O perdão chega. Isso aí. É uma construção, como tudo na vida, é uma construção. Não, é muito bacana. Sobre o perdão, porque vamos lembrar das leis, né? Pertencimento, equilíbrio e ordem. Então, pertencimento. Eu pertenço a esse clã para sempre. Isso. A vida chegou em mim por meio deles. Ok? Ordem. Eles vêm antes, meus avós, todos esses vêm antes. Eu só tenho força a partir desse lugar, do meu lugar de filho. Carregando a dor da minha mãe, a dor da minha avó, eu não tenho força, eu vou fracassar. Né? E o equilíbrio. Aí entra a questão do perdão. Para haver equilíbrio, com os grandes não é equilíbrio. Okay? A gente recebe a vida do pai e da mãe. É uma coisa que a gente jamais vai conseguir devolver. A gente dá a vida para os nossos filhos. E a gente agradece passando a vida adiante. Ok? E eles também. Agora, numa relação de equivalência, tá? Um homem e uma mulher. Aqui, o perdão gera desequilíbrio. Porque eu só posso me relacionar quando eu estou em equilíbrio. Ok? Então, se alguém cometeu uma falta, aquele que se coloca no lugar de que é capaz de perdoar, ele já se coloca acima. Eu posso te perdoar, eu tenho esse poder de te perdoar. E eu gero esse desequilíbrio. Que loucura, hein? Eu acho que você é mais confusa, eu acho um pouco. Então, como é que a gente usa isso? A consolação contra o perdão? Claro que não. Claro que não, de jeito com nenhum. certeza. Mas a relação, a dinâmica que restabelece esse equilíbrio é quem cometeu a falta sente muito e repara. Porque quando eu assumo a responsabilidade, eu reparo. Mas a pessoa que pede desculpa, quando tu pede desculpa, o que tu está dizendo? Tira de mim a minha culpa. Então, eu te causei um dano e ainda te onero tendo que me desculpar, que me perdoar. Então, se eu te causei um dano e eu assumo, eu reparo.
e o equilíbrio se restabelece e eu posso de novo me relacionar contigo. Então, a transgressão a essa lei, a essa ordem do equilíbrio, ela gera separação, desordem, conflito. Nossa. Aquele que foi E é perdoado. transgressão atrás de transgressão. Não, eu digo assim, esse papo acabou nosso tempo. Olha ali, Olha, gente. gente. E nós duas somos assim, ó, não, hipnotizadas. hoje nós Eu acho que a ficamos Cíntia trabalha com a hipnotizadas. hipnose. E não quis nos dizer. Nós né? ficamos hipnotizadas ouvindo. E ela tem o tom também. Sim, Ela as vai duas falando são no tom, mais as duas louquinhas, gritonas. né? E ela vai falando num tom que já Que a tranquiliza. gente vai ficando assim, ó, né? E tu vai refletindo, isso que é o bacana. Eu fiquei imaginando agora realmente uma sessão de Acho que nós constelação temos que familiar. vir muito. Deixamos aí, gente, tá acabando nosso programa. Essa 1 hora com a Cíntia, a gente nem sentiu, a gente ficou muito mais de ouvinte, porque realmente, para mim, eu acho que para a Vanessa também, tinha muitas dúvidas, né? Muitas. E a gente deixou o programa realmente para esclarecer essas dúvidas, sanar essas dúvidas com a Cíntia. Enfim, E tem, inclusive, é bom aproveitar o link, que tem um filme que é uma minissérie, na verdade uma série. Eu não assisti todos os capítulos, eu assisti 2 ou 3, mas muitas das minhas amigas me recomendaram, que fala sobre a constelação familiar, que, se eu não me engano, é Uma Nova Mulher. Uma Nova Mulher. Legal. Tem E que 2 faz um temporadas, super muito bom. sucesso. Então, quem ficou ainda mais curioso pode também, Já fica fica a dica aí. Fica a dica. Mas, gente, então tem muito ainda, né, que pesquisar sobre o tema. Esperamos que, pelo menos, vocês tenham agora uma compreensão básica. E se ficou interessado, procura um profissional para se aprofundar mais, para entender mais. Mas o mais importante, independente da forma que tu vai buscar essas melhorias, não deixe de continuar buscando o autoconhecimento, uma paz, um equilíbrio, que é isso que a gente sempre Não deixa de trabalhar as suas emoções. Isso, a gente sempre tenta trazer aqui no programa. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da Cíntia, conhecer um pouquinho mais sobre constelação familiar. E até o próximo domingo. Até lá, obrigada.